Fala galera, bem-vindos ao canal do iFeed. Hoje a gente vai trazer para vocês um conteúdo em parceria com a Intelbras. Estamos trazendo aqui duas linhas de equipamento. A linha Enterprise, mais conhecida como Feature ou Future, né, como muita gente conhece. Temos aqui o equipamento 5626, que é um AP da linha Feature, esse equipamento aqui. E temos também a nova linha RW da Intelbras, que é essa linha aqui. Esse aqui é um equipamento de parede, né? Ele é um 6305W e ambos esses equipamentos são gerenciados pela INC Cloud, que é a nova controladora in-cloud da Intelbras. Então ambos esses equipamentos são gerenciados pela mesma controladora, né? Separando por site, configurações de SSID, VLAN, o que for necessário e o que a gente vai mostrar aqui para vocês também. O que a gente precisa para esses equipamentos serem gerenciados pela controladora? Eles precisam nada mais nada menos do que receber DHCP, receber internet, estarem ligados a um gateway ou um roteador. A gente está trazendo aqui também para vocês, em parceria com a Intelbras, um roteador que é o R3005G. É um roteador aí mais de entrada, comparado aí mais ou menos com uma RB750 GR3 da MikroTik. Ele tem um trabalho aí de WAN, VPN, VLAN e diversas outras configurações que a gente consegue fazer diretamente nesse equipamento. Ele também traz aí algumas funções de failover e também load balance. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho da interface dele, mas não há necessidade de ter esse roteador para que os demais funcionem, né? A gente está trazendo ele como um roteador de borda hoje. A gente sempre trazia aí o nosso MikroTik, o pessoal sempre questionava: ah, é necessário ter a MikroTik? Não, não é necessário ter a MikroTik, desde que quando a integração com o iFeed e também as configurações dos APs sejam recebidas a partir da controladora, que nesse caso a INC Cloud. Então, continuando aqui, eu estou com esse equipamento, né, o roteador da Intelbras, recebendo o meu link de WAN e nele tá ligado uma LAN diretamente no meu computador e uma LAN também diretamente no meu AP. Esses APs aqui, eles vão ser adotados na controladora pelo número de série, não há necessidade de acessar o AP via SSH e mandar algum comando, então vou mostrar tudo para vocês na prática e a gente vai iniciar isso agora. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o acesso do roteador e eu também tenho o nosso manual de configuração do iFeed, né? Toda a nossa parte de Captive Portal externo com a linha Feature e RW diretamente na INC Cloud. Vou iniciar aqui mostrando para vocês o roteador, para vocês verem a interface dele, como é uma interface bem amigável e bem tranquila de mexer. Então estou acessando ele aqui, vou digitar aqui meu usuário e senha. Já acessei o equipamento. De início ele já vai me trazer alguns dados e alguns pontos, né, do que tem conectado, o que não tem conectado. Então aqui ele já me traz o dispositivo que ele está conectado, o endereço de IP que ele está pegando, né, tanto na minha LAN quanto na minha WAN. Se eu for aqui a interface, ele já vai trazer aqui informações de WAN. Então ele pega aqui o IP da minha WAN. A minha WAN ela tá direto na porta 1, eu posso ter mais de uma WAN, né? Eu posso ter de 1 a 4 WANs, mas aqui eu tô usando uma. Como ele tem 5 portas, eu vou usar aí, no caso, 2 WANs no máximo e o restante aí diretamente para as LANs. Então, seguindo aqui, eu tenho uma WAN. Se eu vir na configuração de LAN aqui, configurações LAN, eu tenho uma única LAN que eu tô usando aqui, que é pro meu PC, né? E eu também tenho a LAN 2. Essa LAN 2 ela tá ligada ao meu AP. Aqui eu fiz uma configuração bem simples e bem tranquila. Coloquei aqui uma LAN 1, uma rede 192.168.101 para entregar aí, né, como se fosse uma rede de gerência, entregar IP para os meus equipamentos, onde o meu PC está recebendo essa rede e o AP também. E abaixo disso, eu consegui criar aqui duas VLANs. É bem tranquilo também fazer esse processo de VLAN. Eu tenho aqui duas VLANs tagueadas, né? Então duas VLANs tags, a VLAN 20 e a VLAN 10. A VLAN 20 aqui sendo a VLAN de visitantes e a VLAN 10 sendo a VLAN administrativa. Ambos com faixas diferentes, né? Eu diferenciei aqui. Se vocês precisarem criar alguma VLAN nesse equipamento, vou mostrar um pouquinho mais aqui. Só clicar aqui, adicionar VLAN, vai colocar o ID, vai colocar o endereço, né, da rede, vai fazer algumas observações se for necessário. Ele pede o endereço MAC, você usa um endereço MAC aleatório, clica aqui, ele já gera, né, um endereço MAC aleatório do próprio equipamento. Você vai dar uma seleção aqui abaixo de onde que essa VLAN vai estar, se você quer que ela fique só na LAN 1, na LAN 2, na LAN 3 e assim por diante. Fez a configuração aqui, vou colocar uma rede só pra gente fazer um teste. Vou colocar aqui 50, 192, 168, 50. Vou colocar aqui teste, só para mostrar para vocês. Vou dar um próximo, vou selecionar a porta, né, que eu não havia selecionado, vou colocar abaixo da 1 e 2. Vou dar um próximo aqui. Vou dizer se a VLAN é tag ou não tag, vou colocar ela como tag. Próximo, vou colocar um servidor de DHCP, porque eu quero que essa VLAN realmente entregue um DHCP, né, para esses equipamentos ou para esses clientes que se conectarem. Então aqui eu vou diferenciar aqui e fazer toda a configuração do range, do inicial, do gateway, também a máscara de rede. Tem algumas configurações avançadas, como o servidor de DNS e algumas outras opções. Não vou concluir aqui, porque eu já tenho as duas VLANs configuradas, mas é mais para mostrar para vocês mesmo esse roteador aqui, que ele é bem intuitivo e fácil de configurar. Então agora eu vou seguir diretamente para o INC
onde eu vou mostrar para vocês como criar site, como gerenciar esses SSIDs e como configurar o iFeed adotando esses APs diretamente na controladora cloud. Trazendo um ponto muito importante aqui, desde o dia 1º de junho, a Intelbras disponibilizou acesso grátis ao INC Cloud para todos os parceiros e clientes que irão utilizar a linha Feature e também a linha RW. Então basta a gente criar uma conta de acesso a este recurso, a cloud. Eu já tenho uma conta aqui, então eu vou logar nela. Ele já vai me abrir todas as configurações e algumas opções. Então, logando aqui na controladora, ele já me traz diretamente para minha network, né? Como se fosse os meus sites, as minhas redes criadas. Ele tem todas as informações aqui. Tem várias configurações dos APs, tem a parte aqui de monitorar os APs também. Ó, eu posso ver aqui um dashboard, ver quais APs estão na lista. Como eu não tenho nenhum AP adotado ainda e a gente vai fazer isso aqui em conjunto, eu não vou conseguir ver agora, mas eu mostro para vocês depois. Então, vamos voltar aqui para network. Eu vou colocar aqui na dashboard. Eu já tenho 3 sites aqui, mas eu vou criar um para vocês poderem ver em conjunto. Então vou colocar aqui, vou dar um next, quando eu clicar em adicionar ele vai me pedir um modelo do equipamento, eu não vou colocar aqui um nome, gravação Future. Aqui eu não vou preencher nada mais, vou dar um next, ele já vai me pedir os detalhes aqui da localização, eu não vou permitir agora no momento, só vou dar um ok. Ele já criou aqui o site e automaticamente ele já me pede para adicionar um equipamento. Então esse equipamento que eu vou adicionar é esse daqui, 5626, eu vou pegar aqui o número de série dele que eu já tenho e vou adicionar ele. Como ele me pediu, eu vou cancelar e vou mostrar para vocês como adicionar isso manualmente. Então vou acessar o site que eu criei, que é o Network Gravação Feature. Aqui novamente ele me pede já para poder adicionar o AP. Então vou colocar de novo, vou dar um ADD Device aqui. Ele me pediu um nome, vou botar aqui AP5626 e vou dar um ADD Device. Ele vai me pedir a região, tá como o Brasil já, ok, já adicionou, vou dar um close. Vou entrar novamente dentro do site, ó. Então ele já me trouxe aqui os dados, ó, ele tá adotando esse AP. A partir do momento que esse AP for adotado, ele vai ficar verdinho aqui como AP online e vai me trazer mais alguns dados. Ó, já identificou que o AP é via cloud, que ele vai ser gerenciado pela controladora cloud mesmo, e depois dele adotado a gente vai seguir para as próximas configurações. Então aqui com o AP já adotado, vou mostrar para vocês, se vocês quiserem adotar um novo AP, ele já vai estar aqui na lista, ó, ADD Device, eu vou colocar, né, Device Name, o número de série como a gente fez, adicionar aqui, ADD Device ele já vai incluir o equipamento na lista também. Então agora a gente vai seguir para as configurações de SSID. Vou vir aqui em Settings, Cloud APs, aqui eu vou em WLAN, aqui ele vai ter algumas configurações, eu vou em Wi-Fi Settings, aqui ele tem um SSID já criado, eu não vou usar ele, então vou marcar e vou deletar, e vou criar um SSID novo. Vou clicar aqui em ADD, vou dar um nome para esse SSID, então ele vai ser, eu vou colocar aqui a VLAN, então vamos ver lá no roteador qual que é a VLAN de visitantes, vou vir aqui, roteador, interface, configurações de LAN, aqui a VLAN de visitantes, ela vai ser a VLAN 20. Então, VLAN 20 aqui, vou voltar no NC, vou botar aqui 20. De momento, eu vou deixar aqui só as configurações básicas, eu não vou mexer nada, eu vou marcar aqui o tipo de rádio, 2.4, 5 GHz. Eu não tenho 6 GHz nesse equipamento, então vou descer um pouquinho mais. Parte de autenticação, vou deixar tudo aberto. Então, vou colocar aqui, ó, sem criptografia, vou colocar como off. Parte de isolamento, não vou configurar. A autenticação, eu vou mexer só depois, quando a gente for fazer a parte do Captive do iFeed. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, vou dar um OK. Agora, eu vou criar uma nova rede, vou vir aqui em adicionar e vou criar a rede administrativa. Aqui, voltando no roteador, a rede administrativa é a rede 10. Então, vou colocar aqui a administrativa. Vou colocar aqui a VLAN 10, importante, né? Como o modo vai ser bridge, eu vou colocar aqui sempre em bridge, porque esse DHCP vai vir via VLAN do roteador que está aqui da Intelbras. Então, vou dar um OK. A parte aqui de senha, eu vou colocar uma criptografia, então vou botar aqui um PSK, WPA, WPA2, e eu vou clicar aqui em WPA2. Vou criar uma senha aqui, ADM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só como um teste mesmo, ADM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou descer aqui, vou dar um OK, vou marcar aqui, né, quais as redes que eu vou usar novamente. Aqui, segurança WPA2, vou dar um OK. Pronto, já criei a rede administrativa também. Então, voltando no roteador, ó, aqui 20 visitantes, VLAN 10, a rede administrativa. Então aqui eu já tenho as duas redes criadas. Então com as duas redes criadas, agora eu vou seguir com a configuração do iFeed, direcionando o Captive Portal para os equipamentos via controlador. Então seguindo aqui, a gente já tem um manual pronto para essa configuração. Vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Aqui a gente mostra, né, a parte de autenticação, a parte de configuração. Então vamos seguir lá. A gente vai vir aqui dentro da controladora em Settings, a gente vai vir aqui em Cloud AP Authentication. Aqui a autenticação, a gente vai precisar criar tanto o servidor Radius para comunicar com o iFeed, quanto também a parte do portal. Então voltando aqui, ó, a parte de Cloud Authentication, a gente vai criar o primeiro servidor Radius. A gente tem algumas informações aqui do servidor, porque ele tem um nome, o IP e também as portas de comunicação com senha. Então vou vir aqui dentro de Radius Server, vou colocar aqui, ó, em Radius Scheme eu vou clicar em ADD e vou adicionar um novo servidor. Então vou copiar aqui o nome do Radius, igual como tá aqui
aqui no nosso artigo, vou colocar aqui o nome. Aqui, Auth Server, que é o servidor de autenticação, vou colocar aqui o IP e a senha com a porta também. Então aqui o IP, aqui a porta, que é 7564. Aqui eu vou colocar a nossa senha de autenticação, que é o secret, ó, que é a senha, né, shared key. Coloquei aqui e ele tem aqui a Accounting Server que a gente vai preencher também. O IP do servidor é o mesmo, a porta vai mudar, que é 4657, então vou copiar a porta aqui e a senha vai ser a mesma. Vou tirar o espaço que ele pegou, ó, então vou copiar o usuário e senha, tá tudo certo. Aqui tem um ponto importante que a gente vai marcar depois de criar. Ó, a gente vai ter que marcar Domain Name Assignment, a gente vai marcar a opção Without Domain. Então aqui eu venho, marquei. Advanced Settings a gente não mexe em nada, vou dar um OK. Ó, ele vai pedir um nome, né? Então, ó, ISP Domain Name, ele precisa de ter um nome desse domínio. Então aqui, ó, d_yfeed. Coloquei o nome, cliquei em Without Domain e vou dar um OK novamente. Então aqui ele já criou o Radius dentro da controladora. Agora a gente vai seguir para a próxima etapa, que é a parte da configuração do Captive Portal. Então dentro ainda de Authentication, a gente vai importar o Web Server. Então aqui, ó, eu tô aqui dentro ainda da parte de Authentication, né? Ó, então eu vou aqui importar o Web Server e vou clicar em ADD para criar esse portal. Ele vai ter um nome do server. Então vou copiar aqui igual tá como está no nosso artigo, p_yfeed. Aqui ele vai pedir a URL de redirecionamento, que é para poder redirecionar os clientes para poder fazer o cadastro dentro do iFeed. Então vou colocar aqui a URL, vou verificar aqui se ele não colocou nenhum caractere diferente. Aqui tá OK. Então voltando aqui para o artigo, ele vai pedir para selecionar o tipo, então eu vau colocar aqui, ó, HTTP Auth, e ele vai pedir para marcar alguns parâmetros que são importantes e também preencher alguns dados aqui dos nomes dos parâmetros. Então vamos voltar lá. Ó, aqui parâmetro, então eu vou marcar Source Address e eu vou colocar o nome dele como IP no nome do parâmetro. Então voltei aqui, ó, Source Address, IP. Agora vamos para o próximo. Source MAC, vou colocar aqui como MAC. Marquei, coloquei o nome. Aqui pegou um espaço, só vou tirar. Voltando aqui, APMAC vai ser AP_MAC como nome. Então marco ele aqui, coloco aqui também. Agora vamos para Base IP, que é o Base IP, e eu vou copiar AP_IP. Vou colocar aqui também o nome. Aqui SSID, então a gente vai marcar e vai colocar um nome de SSID. Ó, essas aqui a gente não utiliza, NES ID, NES Port ID, SSID marquei, vou colocar aqui como SSID. Parte de VLAN também não é marcada e a gente vai utilizar HTTP Auth URL. Em HTTP Auth URL eu vou marcar ele, vou marcar o HTTP e vou colocar aqui a informação, ó, HTTP, e vou colocar o Success URL. Coloquei aqui. Parte de parâmetro customizado eu não vou utilizar nenhum, ó, seguindo aqui, mostrando para vocês também no artigo. Não vou clicar em nada, não vou marcar nenhum parâmetro especial e vou dar só um OK aqui para ele adicionar. Ó, ele faltou aqui o nome, deixa eu apagar ele aqui porque ele identificou um espaço, então tomar muito cuidado quando copiar e colar esses dados. Eu tirei o espaço, vou dar um OK, ele já criou aqui o portal do servidor também do Captive Portal, que é o Captive externo do iFeed. Então voltando aqui para o passo a passo, agora a gente vai ter que fazer algumas liberações. O que são essas liberações? A gente chama essas liberações de Wallet Garden, que é a pré-liberação para quando o cliente se conectar nessa rede com o Captive, para ele poder alcançar os servidores do iFeed e também alcançar até mesmo a faixa interna do AP para poder se liberar e passar pelo Captive e depois ter navegação. Então seguindo aqui a gente vai fazer essa configuração. Lá dentro de Authentication ainda, a gente vai importar o Free Rule. Voltando aqui na controladora, ó, portar o Free Rule, eu vou clicar em ADD. Eu vou criar as primeiras regras aqui. Ó, aqui na regra 10.000 eu vou colocar aqui como marcar como IP based, ou seja, base de IP. Vou colocar o destination também como IP based e vou colocar aqui, ó, como apenas IPv4 e a porta UDP53. Então vamos lá. Aqui destination IP based, colocar como apenas IPv4 e a porta UDP53. Então vamos para a próxima regra, a regra 10.001. Então vou pegar ela aqui, vou clicar em ADD novamente. Ela vai ter algumas configurações um pouquinho diferentes, mas a parte aqui de Destination IP Based também, marcar a opção IP Based, apenas IPv4, e agora vai ser a porta TCP53. Então aqui, ó, Destination, apenas IPv4, e vou colocar como TCP53. Ó, adicionei, vamos para a próxima. Então descendo aqui um pouquinho, a regra 10.002. Eu vou copiar ela aqui já. Ó, vou marcar a opção Enrole Content apenas Destination Domain Based. Então vamos lá, aqui, Destination Domain Based, e eu vou colocar o destino que é o primeiro destino do iFeed, que é o Big Box. Então vou colocar aqui, adicionei. Vamos para a próxima, 10.003. Vai ser a mesma config, porém com outro URL. Ó, Destination Domain Based, vou botar aqui o próximo, que é o API ifeed.com.br. Agora vamos para a próxima regra, regra 10.004. Ó, a próxima regra também é a última de Destination Domain Based e eu vou especificar aqui o HS portal do iFeed. Então aqui, coloquei, pronto. Agora vamos para a regra 10.005.
Essa regra aqui, o que a gente vai ter que especificar? Eu vou criar mais de uma regra, na verdade. Eu vou criar 10.005, 10.006 e 10.007. Por quê? Aqui eu vou especificar a faixa de WAN, ou seja, a faixa de rede que esse AP recebe. Como eu estou usando VLAN, eu também vou liberar mais 3 faixas que são as faixas da VLAN. Então vamos lá. Então eu vou criar ela aqui, 10.005. Aqui eu vou colocar ela como Polycontent IP Based, Destination IP Based, IPv4 e vou especificar a faixa da minha rede, que é a minha rede de gerência que o AP está recebendo, que eu vou mostrar para vocês também. Então vou criar ela aqui, vou clicar em ADD, regra 10.005, vai ser como IP Based, Destination IP Based, IPv4 e vou colocar a faixa de rede que o AP está recebendo, que é a minha WAN, que o AP recebe do roteador. Então voltando no roteador aqui, ó, que no caso é a LAN 1, ele está recebendo 92.168.101. Então vou pegar aqui o 92.168.100, vou botar aqui 0/24, não vou botar nenhuma porta e vou dar um OK. Agora eu vou criar a regra 10.006 e 10.007. Ela não está no artigo aqui, mas vai seguir o mesmo padrão para quem usar mais de uma rede, tá? Então voltando lá, ó, então a minha rede 20 aqui eu vou criar 92.168.20.0 lá, e a minha rede 10 eu vou criar 92.168.10.0 também. Então voltando aqui, vou botar aqui 10.006, vou colocar aqui Destination IP, IPv4, vou botar aqui 192.168.20.0/24, ó, voltando aqui, 20.0/24, e vou criar a 10.007, 10.007. Vou colocar aqui Destination IP, IPv4, 192.168.10.0/24. Então aqui eu estou liberando toda a faixa de rede de gerência, a rede das duas VLANs também. Então adicionei, só validando, então rede gerência que o AP está recebendo rede 100, rede 20 para visitantes e rede 10 para rede administrativa. Todos liberados. Então essa parte está pronta, está ok. Agora seguindo aqui com a parte do manual, a gente vai aplicar, depois de aplicar todas as regras já estão ali, e a gente vai fazer a configuração agora do Captive no SSID. A gente já tinha criado o SSID, porém agora eu vou habilitar o Captive direto nele. Então a gente vai seguir o mesmo processo. Vamos lá na controller aqui no NC, vou vir aqui em Settings novamente, ó, Cloud APs, WLAN Settings, Wi-Fi Settings. Vou selecionar qual rede que eu vou utilizar o Captive, então vai ser de visitantes, vou vir e vou dar um Edit. Aqui, mostrando para vocês o que a gente vai ter que habilitar, né? Padrão SSID, modo Bridge, Wireless On, ok. A parte de tipo de rede aqui vai ser só os ajustes como eu mostrei, né? 2.4, 5 GHz. Parte de criptografia vai ficar como off, como eu já deixei ela realmente aqui, ó. Ela vai ficar como uma rede aberta. Porém, eu vou habilitar aqui a autenticação. Ó, então voltando aqui, ó, Authentication vou colocar como on e agora eu vou fazer as configs do iFeed. Configure Radio Server, eu vou selecionar o RUIFeed aqui, ó. E o Portal Type eu vou selecionar o Third Party Auth. Então aqui, ó, selecionei ele. Aqui, Configure Radio Server, eu vou selecionar o RUIFeed, que é o perfil do rede que a gente criou lá atrás. E o Portal Web Server, que é o PUIFeed, que é o portal que a gente criou lá atrás. Então voltando aqui, ó, selecionei. Authentication Fail Permit eu vou colocar como on, já está habilitado e vou dar um OK. Ó, então a parte do Captive já está pronta também no SSID. O que a gente precisa fazer agora? Fizemos todas as configurações e eu vou adicionar esse AP dentro da conta do iFeed. Então vou pegar minha conta aqui, ó, vou vir aqui em configurações, vou descer um pouquinho, vou em locais, vou selecionar um local que eu tenho aqui, vou usar essa loja 1, vou validar aqui o tempo de conexão, ok. Vou clicar em adicionar novo aparelho. Agora eu vou colocar um nome, Future 5626, que é o equipamento que eu estou usando. E vou pegar o MAC dele, vou precisar cadastrar o MAC dele. Então vou voltar lá na controladora, vou descer aqui, vou lá de novo em Network, vou em Sites, ó, vou abrir aqui os dados do equipamento, vou clicar aqui nele, ele vai me trazer as informações, aqui ele vai me trazer o MAC do equipamento. Vou colocar aqui em mais detalhes, ele vai me trazer uma tela aí totalmente com todas as informações, ó, APMAC, ele tá aqui. Aqui ele tá separado por hífen, então no iFeed a gente aceita 2 pontos, então vou substituir. Então aqui, ó, a cada 2 caracteres 2 pontos, então editando ele aqui, ó, tá aqui o MAC e agora eu vou selecionar o tipo do aparelho. Vou descer aqui, vai ser Intelbras, linha Feature e RW. Vou salvar e ok. Agora o equipamento tá pronto pra gente conectar e pegar a rede com Captive Porto. Vou mostrar para vocês na prática essas conexões. Além de mostrar a rede com Captive, vou mostrar a rede que a gente criou com a outra VLAN, que é a rede com senha. Então vou conectar com o meu celular aqui. Então agora com o meu celular, primeiro eu vou me conectar na rede administrativa, que foi a rede que a gente criou com senha. Vou colocar aqui ADM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar um conectar. Ó, ele já recebeu o IP e pegou lá a VLAN da rede 10, ó, 92.168.10, certinho como o roteador está entregando. Então vou dar um OK e vou clicar agora novamente e vou me logar na rede de visitantes. Ó, já subiu a tela, vai pedir o meu e-mail. Então vou preencher aqui um e-mail.
vou colocar um e-mail que eu ainda não testei para passar por todo o processo. Ó, avancei aqui, ele vai pedir meu nome completo, vai pedir o telefone também. Então aqui esses são os dados que eu solicitei nesse tipo de cadastro, vocês podem alterar isso também. Vou aceitar os termos aqui. E ele já me liberou para navegação, então eu já estou logado e já tenho os registros desse acesso dentro do iFeed. Então pessoal, a gente viu aqui a configuração dos equipamentos com a linha Feature e a linha RW diretamente com a NC Cloud. Tem uma notícia muito importante também para vocês e trazendo como novidade, a linha de equipamentos Zeus OS da Intelbras também vai passar a ser gerenciado pela NC Cloud. Porém ainda a gente não está com o Captive homologado via NC Cloud no Zeus OS, mas logo ele já vai estar pronto também para utilizar o iFeed dentro do NC Cloud para os equipamentos Zeus OS. Então pessoal, a gente vai deixar aqui para vocês o link do nosso artigo de configuração, vamos deixar também um contato direto na Intelbras para vocês poderem cotar e até mesmo comprar esses equipamentos. Se gostaram desse vídeo, já compartilha com os amigos, deixa um like aqui pra gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!